E aí, galera do YouTube, estou passando hoje aqui para falar com vocês sobre a minha rotina sem redes sociais, especificamente sobre a minha rotina matinal e noturna, que foram as que mais mudaram quando eu parei de usar Instagram e redes sociais no geral. O celular, ele estava muito presente na minha rotina noturna e matinal, atrapalhando, na verdade, né? Porque antes de eu dormir, eu deitava e eu ficava um tempão no Instagram. E assim que eu acordava, eu já olhava algumas notícias, alguma coisa que alguém queria me falar no WhatsApp. E aí, eu acabava me atrasando um pouco. Ou eu dormia atrasado, que muitas vezes a gente não repara que a gente tá atrasando o nosso sono. A gente vai dormir 1 hora mais tarde do que a gente planejou, 40 minutos mais tarde. E isso é péssimo, porque no outro dia a gente vai acordar podre, não vai conseguir fazer as coisas que a gente se propôs a fazer ou que as pessoas cobram, né, da gente, que a vida cobra, porque a gente é adulto, a gente tem que fazer as coisas que manda a gente fazer. Então, a primeira coisa que eu senti necessidade foi de tirar as redes sociais assim que eu deitava. Então, eu comecei a seguir uma regra de não deitar mais com o celular. Eu coloco o celular embaixo do meu travesseiro porque eu tenho medo de não ouvir o alarme, mas é uma regra, eu não mexo mais em rede social deitada. Eu mexo aqui sentada, que é onde eu tô, que é onde eu trabalho, fora dos meus horários de ocupações. E com o negócio bem cronometrado. Às vezes também no sofá, às vezes quando eu saio, que alguém fala, você viu aquilo ali? Eu vou e entro rapidinho pra dar uma olhada. Mas tento também não deixar isso entrar muito no meu dia a dia, porque se eu for mexer no Instagram, eu prefiro um horário que eu realmente vou ficar ali mexendo. Já falei isso em outros vídeos. E aí depois eu percebi que assim que eu acordava, a minha necessidade de já entrar nas redes sociais, eu lembro um pouco e também ouço muitas pessoas falarem que abrem o Instagram assim que acordam. Faz tempo que eu não faço isso, realmente é meio que pra minha cabeça não existe mais isso. Mas, por exemplo, fim de semana ou aquele dia de folga que você sabe que não tem horário fixo para acordar. Você pode acordar a hora que você quiser, descansar até mais tarde. Aí eu pegava o Instagram. Aí eu deitava, rolava, e aí dava aquela preguiça de levantar e de fazer alguma coisa para comer. Aí, com o desespero da fome, porque eu fiquei muito tempo enrolando de levantar, eu como qualquer coisa, ou eu demoro muito mais para fazer coisas que assim, era só levantar e fazer alguma coisa para comer e pensar, não, agora eu vou ficar um tempo aqui na rede social. Mas assim que eu acordei, já mexer no Instagram não acontece mais. E eu comecei a sentir essa necessidade em algum momento. Hoje já não é normal pra mim mexer no celular deitada mesmo. E aí, ultimamente, eu tava percebendo que tinha umas coisas que eu fazia, outras que eu deixava. E aí eu fui tentando colocar meio que regradinho. Não é uma coisa, gente, que se eu não faço, eu me sinto péssima. Nossa, eu me propus a fazer isso e agora eu não tô fazendo. Não, mas é que se eu não faço, eu percebo que o meu dia não rende bem. Então, eu coloquei aqui algumas regrinhas, alguns negocinhos assim que eu coloco pro meu dia a dia. Isso daqui é post-it que eu já coloquei, ó, na minha agendinha. Tipo, ó, todos os dias tem que fazer pelo menos isso, tá, Anabel? E isso não é uma coisa assim, escrever um livro, ficar 3 horas e meia estudando. Não, é assim, lembra de ficar um tempinho em silêncio, faz uma coisa que é boa pra você, pra não ficar enchendo a minha cabeça de qualquer informação. Algumas das coisas que eu vou falar aqui são até coisinhas que eu ainda pode ser que estou errando um pouco, mas enfim, no geral minha rotina tem sido assim e eu tô tentando manter assim, até que isso fique fácil e automático, porque pra mim me faz muito bem. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pensar, água 1, 2, 3. Eu vi isso num podcast legalzinho assim, de um casal, que isso simplificou muitas das coisas que eu tenho que fazer de manhã. Quando a gente acorda, a gente tem que tomar água, a primeira coisa que a gente faz na nossa vida que é importante, porque a gente passou 8 horas ou menos ou mais dormindo, e aí o nosso corpo tá desidratado. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, tomo água. E aí eu já coloquei, né, na minha rotina tomar o meu remédio. Muitas vezes eu esquecia. Todos os dias eu tenho que tomar o bendito remédio, mas tinha vezes que eu ainda esquecia. Então, eu deixo na cabeceira da minha cama sempre uma garrafa de água e o meu remédio. Sempre, sempre. No dia anterior eu tenho que deixar isso arrumadinho. Porque no dia seguinte eu vou acordar, água 1, 2, 3. Primeira água é a água da hidratação. A segunda água é água no rosto, né? Porque desgrudar ali, as remelas, enfim, ou até tomar um banho. Não é sempre que eu tomo banho assim que eu acordo, a maioria das vezes só passo uma água no rosto. E a terceira água é escovar o dente. Eu já tive várias discussões com o Thiago sobre se escovar dente antes ou depois do café. Antes, eu só escovava o dente depois de tomar o café da manhã.
Ele me encheu o saco, falou que eu tava engolindo baba, tomando café com baba. Eu não sei nem se eu cheguei a ter nojo ou não disso, mas agora já me acostumei. É a vida de casado, né? A gente vai se adaptando aos hábitos do outro. Então, bebo água assim que eu acordo, taco água na cara e escovo os dentes. Isso geralmente demora uns 15 minutos. E que aí eu passo meus skincare, né? Pentei o cabelo, parece que não, mas tá penteado, tá? É que tá totalmente natural e livre e frisado, mas pentei o cabelo. Antes eu não fazia isso porque eu trabalho de casa, então não vou ver ninguém, dane-se como que eu tô. Mas não, ultimamente tô realmente cuidando disso faz um tempo e tá me fazendo bem. Depois desses primeiros 15 minutos, eu vou pra segunda parte, que é o café da manhã. Eu não enjoo muito de café da manhã, geralmente como sempre a mesma coisa por anos, por meses, e eu não me enjoo. Então, eu já quebro 2 ovos na frigideira, proteína, e como ou um pedaço de pão, ou embrulho eles num Rapidez, e faço um cafezinho pra tomar com leite. Ponto final. Isso daí já é mais 15 minutos, porque é importante pensar que isso é mais 15 minutos. Eu percebi recentemente que meia hora da minha manhã já vai isso daí, que são as coisas básicas. Então, aqueles 10 minutinhos a mais, 15 minutinhos a mais, vai fazer diferença. Porque se eu acordar 15 minutos depois, ou eu não faço a minha rotina de higiene, ou eu não vou comer. E isso é péssimo. Então, hoje, eu sempre tento acordar pelo menos meia hora antes para eu conseguir fazer o café. E aí, depois, mais uns 5 a 10 minutinhos para comer. Quando eu trago as coisas do meu café, que eu gosto de tomar café aqui onde eu trabalho. Deixa eu mostrar, eu vou mostrar para vocês, mas pode ser que eu me arrependa, porque tá meio bagunçado. Aqui é o meu lugar de trabalho. Então, eu venho, trago minhas coisas e ponho aqui. Antes de dormir, um dia antes, e eu estou de cobertinha, tá calor, mas mesmo assim gosto de uma cobertinha. Eu sempre deixo meu planner aqui, porque eu vou chegar, a mesa tem que estar assim, ó, eu amontou todas as coisas de trabalho lá atrás, e eu deixo essa parte todinha aqui livre pra eu escrever alguma coisa. Então, eu deixo o meu planner um dia antes aberto, faz parte da minha rotina matinal. Um dia antes, deixo esse planner aberto aqui, que aí eu só vou chegar, entrar com o meu pratinho e minha xicrinha, vou pôr aqui na minha mesinha, vou ficar vendo a janela e não vou fazer nada enquanto isso, não vou entrar nem no celular. Deixando já o ambiente arrumado um dia antes pra eu não chegar, cheguei com meu prato, xícara e não tem nem lugar pra pôr. Então não vai mais ser 15 minutos, né? Vou ter que arrumar a bagunça que eu deixei do dia anterior. Não, deixo tudo bonitinho. Terminei de tomar meu café. Planner. Eu anoto a hora que eu dormi no dia anterior e a hora que eu acordei. Porque a minha prioridade hoje é dormir 8 horas. Se deixar, eu durmo muito mais. E eu sei que é possível o ser humano dormir muito menos e continuar funcionando bem por um bom tempo, mas hoje cabe na minha rotina e é a minha prioridade. Então, eu tento sempre dormir 8 horas e aí aqui eu consigo ver se eu tô fazendo isso, se eu tô dormindo cedo e acordando cedo, porque é uma das minhas metas ultimamente. Posso fazer também um vídeo depois sobre como que eu uso esse planner maravilhoso que a minha irmã me deu, mas uma coisa que eu senti necessidade, além de colocar coisinhas que eu tenho que fazer, que eu tô usando lista pra isso agora, eu anoto, na verdade, o horário que as coisas foram feitas e quanto tempo mais ou menos durou pra eu me organizar melhor. E assim, o meu dia já assim começou maravilhoso, hidratada, bonita e organizada, tá tudo bem para começar o meu trabalho. E aí, no meu caso, que trabalho em casa, eu só ligo o computador e já faço um monte de coisa antes de entrar no WhatsApp. Eu só olho o WhatsApp, interação social, enfim, quando eu tenho o meu break matinal, que aí, enfim, aquela pausinha pro café no meio da manhã. Nos dias que eu vou pro escritório, eu faço praticamente a mesma coisa, só que eu tenho que dormir bem mais cedo, porque eu tenho que acordar bem mais cedo. Eu saio de casa às 6h30, mas eu acordo uma hora antes para eu conseguir fazer todas essas coisinhas, né? Já deixo tudo pronto no dia anterior, no dia seguinte é só acordar e viver. Rotina noturna agora. De noite, tem que fazer essas pequenas organizações, né? Se eu terminei de trabalhar, já deixo tudo arrumadinho. Antes de dormir, tem que deixar ali na cabeceira da cama, eu já tenho que deixar a minha garrafa, o meu remédio separado, o meu livro que eu estiver lendo, porque aí vai facilitar o dia seguinte.
Se eu vou pro escritório no dia seguinte, já deixo minha bolsa mais ou menos pronta, já deixo minhas marmitas prontas, já deixo minha roupa separada na cama. Então, a noite, ela vai ajudar muito na rotina matinal. Muitas pessoas, inclusive, agora que eu percebi, começam falando da rotina noturna, porque ela que influencia o que vai acontecer no dia seguinte, pra você não ter que acordar correndo. Mas como eu já comecei aqui na ordem que o sol nasce, enfim, vou começar a falar da noturna só agora. Na parte da noite, então, depois que eu já cheguei da academia, já fiz todos os meus afazeres, né, trabalhei e tal, antes mesmo de tomar banho da academia, eu janto, porque eu já chego da academia com muita fome. Quando eu termino de jantar, eu já lavo o que eu usei para jantar. Eu tô tentando continuar isso. Quando a gente chegou na Irlanda, a maioria das pessoas que vêm como imigrante pra Irlanda, a gente tem que dividir casa, né? Mora num quarto e aí a gente tem as áreas comuns da casa dividida com todo o resto. Então, a gente pegou um hábito muito legal nessa época de compartilhar casa, de nunca deixar nada que você usou de louça para depois, porque pode ser que o amiguinho queira usar. Então, depois de cada refeição, a gente já tinha que lavar tudo bonitinho e guardar e deixar o ambiente resetado, assim, como se ninguém tivesse usado. Eu tenho tentado colocar isso em prática tanto na cozinha quanto no quarto. Se eu terminei de trabalhar, já deixo resetado. Eu já tento fazer isso depois de tudo que eu faço aqui em casa. Terminei de assistir alguma coisa na TV. Vou dar uma arrumadinha ali na coberta, acordei, vou dar uma chacoalhada ali e abrir as janelas. Tento deixar ali mais ou menos organizado. E aí, parte disso é você lavar a louça da janta. Claro que se tiver um monte de panela e tiver chegando o tempo de você dormir, porque você fez a janta, enfim, eu não deixo pra fazer a janta todos os dias, eu não cozinho todos os dias, eu já deixo isso aí para uns dias antes, parte de outra organização da minha vida, que é fazer comida tudo num dia só e o resto da semana ficar feliz da vida só requentando no micro-ondas. Mas se acontecer de ter uma panela ou outra assim, e eu realmente não tenho tempo, vou fazer o quê? Deixo pelo menos de molho. Mas eu estou lidando com a mediocridade de lavar pelo menos o meu prato e o meu garfo. Ah, mas essa panela aqui tá encrostada de arroz queimado, então eu não vou lavar, mas vou deixar de molho. Porque aí no dia seguinte eu vou ter que lavar mesmo em algum momento que eu tiver mais tempo, mas pelo menos já vai estar mais molinho ali, né? Coisa básica de dona de casa. Mas tento sempre lavar minha louça da janta. É sempre um prato, um garfo, uma bacia de salada e alguma outra coisinha, enfim. Pouca coisa e a comida não encrosta, porque tá quentinho. Você acabou de comer, vai lá e lava rapidinho. Isso também é uma coisa que eu tenho que lidar, é o meu perfeccionismo. Na minha casa, meu pai e minha mãe sempre fazia a gente secar a louça depois de guardar. E aí tinha vezes que eu não queria lavar a louça, porque eu ia ter que lavar, secar e guardar, só que hoje não, eu só lavo. Tá ótimo, lavei, tá ótimo. No dia seguinte, pelo menos tendo espaço pra eu fazer meu café da manhã, tá tudo beleza. Aí depois dessas coisas que eu já fiz, né, tô toda suja, lavei louça, comi, eu vou para o banho. E aí é aquela parte toda da rotina da manhã, só que pra dormir. Que aí eu tomo meu banho, lavo meu rosto, com a skincare, passo fio dental, odeio passar fio dental. Meu Deus, como eu odeio passar fio dental. Passo fio dental, faço minha rotina de higiene, né, do dente, ponho meu pijaminha, enfim. Por que eu tô falando com tanto cansaço isso? Porque isso demora mais ou menos uns 40 minutos. Não dá pra eu pensar, nossa, eu vou dormir 10, então eu vou começar a fazer vou tomar banho 10, que aí vai de 5 minutinhos e já terminei. Não, porque eu vou tomar banho, eu vou lavar o rosto, eu vou escovar o dente, eu vou passar fio dental. Então todas essas coisas vão demorar um pouquinho mais e é assim, repare, quando eu comecei até a parte da minha janta, eu já não tô mais mexendo no celular. Gente, tá começando a fazer calor na Irlanda. É inacreditável. Então, reparem, todas essas coisas que eu tô falando, o celular já não uso mais. Eu uso ali até o horário da janta, conversando com alguém, de vez em quando vendo alguma coisa no Instagram, no YouTube, mas eu prefiro ter as mãos livres para fazer essa parte final do meu dia. Jantar, lavar louça, tomar banho. Simplesmente não é possível você passar o fio dental e estar mexendo no Instagram ao mesmo tempo. E é necessário passar o fio dental muito mais do que mexer no Instagram. Terminei meu banho, já tô toda linda e cheirosa para dormir. O que que eu faço? Já coloco o alarme antes de deitar. Se for o momento que eu tô vendo que eu tô muito viciadinha, em pé do lado da cama, que eu ponho um alarme para despertar.
Eu não vou deitar, eu me recuso a deitar na cama e colocar ainda o relógio para despertar, porque pode ser que apareça alguma notificação. É bem raro, porque eu já desativei todas, mas pode ser que apareça alguma coisa que vai me distrair. Então, coloquei o alarme, ponho o celular debaixo do meu travesseiro, que é para eu ouvir no dia seguinte, e já não pego mais o celular também. E aí, a última parte do dia, que tá sendo maravilhosa, que é o quê? Já saco o meu livro ou o Kindle, que é para eu ficar lendo até, enfim, o Kindle ele dá horário, né? Então eu já consigo perceber mais ou menos quanto tempo eu passei lendo e durmo. Tô lendo livro de ficção antes de dormir, porque eu gosto muito de livro de 10 dicas para ser feliz. Por que não ler um livro sobre 10 dicas para ser feliz? Afinal, eu quero ser feliz em 10 passos, mas não tem como você ler coisas que exigem muito da sua cabeça pela noite, porque você já tá cansado, e também porque se você engatar em algum assunto muito complicado, você vai perder o sono e vai acabar afetando a qualidade do seu sono. Então eu leio algum livro de ficção, porque eu consigo abandonar ali em qualquer capítulo, em qualquer meio de capítulo, sem problema nenhum, e no dia seguinte eu retomo. Bom, essas são as coisas que eu faço na minha rotina matinal e noturna, sem redes sociais e com algumas regrinhas que eu fui juntando com esses 6 meses que eu tô sem redes sociais nessas horas do dia. Eu fico as primeiras 2 horas do dia sem contato nenhum com internet e as últimas também meia hora, 40 minutos, 1 hora do dia sem nada de rede social. Para cada pessoa, né, tem uma realidade, mas a minha tem sido assim, tem sido muito legal para mim. Eu tô conseguindo dormir muito melhor. Se bem que eu nunca tive problema pra dormir, eu sou bem dorminhoca, na verdade o meu problema é o oposto, eu preciso dormir menos, mas tem sido muito legal pra mim, tem funcionado super. Se você achou legal, deixa aí seu like, comenta aí embaixo e aí dá uma olhada aí nas outras coisas interessantes que eu falo um pouco sobre estilo de vida, regrinhas que eu tô impondo na minha rotina e que estão me ajudando demais a ser mais produtiva, mas não é nem esse o foco, estão me ajudando mais a ser feliz e organizada com as coisas que eu tenho construído no meu dia a dia e na minha rotina. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau, tchau!